Boa tarde, pessoal. Vamos à nossa aula aqui, última aula aqui de revisão para nosso teste 3 na semana que vem. Deixa eu colocar aqui em tela cheia. Bom, pessoal, nessa aula eu vou continuar a aula de revisão que a gente iniciou na aula passada, né? E resolvendo exercícios aqui da lista, que essencialmente a matéria da prova é a obtenção de autovalores e autovetores e processo de diagonalização de matrizes e transformações lineares, tá? Então a gente vai fazer aqui mais uns 3, 4 exercícios, todos sobre diagonalização, para a gente fixar aqui as últimas ideias aqui do curso, tá bom? Bom, esse é um exercício para você mostrar que a matriz não é diagonalizável, né? Então ele dá uma matriz 2 por 2 e pede para você mostrar que não é diagonalizável. Bom, lembrando como que a gente mostra que uma matriz é ou não diagonalizável, né? E vamos utilizar daquele teorema que diz que uma transformação é diagonalizável se somente se o polinômio característico tem todas as suas raízes reais e a multiplicidade algébrica de cada alto valor é igual à multiplicidade geométrica, certo? Que é a dimensão do subespaço dos autovetores associados a cada alto valor. Muito bem. Ele deu aqui uma matriz, uma transformação linear, né? E ele pede para você mostrar que não é diagonalizável. Bom, a primeira coisa para você fazer é calcular o polinômio característico. Calcula o polinômio característico e via o determinante dessa matriz, né? E esse determinante vai dar a parábola, né? Lambda ao quadrado. A parábola, a única raiz que a parábola tem é uma função de grau 2, né? Então ela tem uma raiz repetida, que a única raiz é o lambda 1 igual a zero. Né? Então essa raiz é uma raiz repetida, aparece duas vezes, né? Então esse é o alto valor, esse tem um único alto valor, que é lambda igual a zero, e a multiplicidade algébrica, como aparece duas vezes como raiz desse polinômio, ela tem multiplicidade algébrica igual a 2. Né? Por outro lado, para esse alto valor, né, os autovetores associados a esse alto valor são autovetores da forma x0, né? Onde x aqui é um número real qualquer. Esse aqui é o subespaço de autovetores associados a lambda 1 igual a zero. Este subespaço vetorial ele é gerado por um único vetor e, portanto, isso aqui tem dimensão 1. Né? Então a multiplicidade geométrica, que é a dimensão do subespaço dos autovetores associados ao alto valor, ela tem dimensão 1, que é estritamente menor que 2. Portanto, pelo nosso teorema, essa aqui é uma transformação linear que não é diagonalizável. A matriz não é diagonalizável. Tá? Então, isso aqui é um típico exemplo onde a matriz, a transformação linear, não é diagonalizável. Bom, vamos lá. O exercício 4, realizar o processo de diagonalização da matriz. Tá? Eu procurei pegar uma matriz 2 por 2, super simples aqui, para a gente entender o processo, né, de diagonalização, mais uma vez. Como é que a gente diagonaliza? Você calcula primeiro o alto valor, os altos valores, via polinômio característico. Polinômio característico, você calcula o determinante da matriz que ele deu, menos lambda i, onde i é a matriz de identidade. E aí, portanto, a diagonal principal, aqui você vai subtrair os termos aqui, né? Então aqui vai ficar lambda menos 3, lambda menos 1, certo? E, bom, calculo o determinante dessa matriz, né? E aqui vai ficar lambda ao quadrado menos 4 lambda menos 5. Isso aqui é um polinômio de grau 2, né? E tem duas raízes, e essas raízes são distintas, né? Então a gente já sabe que esse é uma matriz diagonalizável, né? Porque você tem uma matriz 2 por 2, você tem dois autovalores distintos. Portanto, essa matriz é diagonalizável. Vamos diagonalizar essa matriz. Eu vou precisar calcular os autovetores, né, desses autovalores. Né? Análise dos autovetores, para o alto valor igual a menos 1,
né? Você tem aqui que os autovetores são soluções desse sistema linear e resolve esse sistema, né? E aí eu tenho que y tem que ser igual a menos 2x. Então a solução genérica para esse sistema linear é sempre da forma y igual a menos 2x, e portanto os autovetores associados, o subespaço de autovetores associados a esse autovalor é esse subespaço aqui. Eu faço a mesma coisa para os autovetores para associados a lambda igual a 5, ao autovalor 5. E os autovetores resolvem esse sistema. É só substituir, né, na matriz essa matriz aqui lambda igual a 5, né? Então os autovetores são os caras que resolvem esse sistema. E aí y tem que ser igual a x, né, para você resolver esse sistema. Então, a conclusão é que os autovetores para lambda 2 igual a 5 é essa reta, né, é diagonal. Multiplicidade algébrica é igual a 1, a multiplicidade geométrica é igual a 1 para o autovalor lambda 1. Também a mesma coisa aqui para lambda 2. Né? Isso aqui, essa matriz diagonalizável, a gente já sabia. E a matriz diagonal, ela é formada pelo primeiro autovalor e o segundo aqui autovalor. Próximo exercício, uma matriz 3x3, verificar que a matriz é diagonalizável e calcular a matriz diagonal correspondente. A mesma coisa, polinômio característico, calculo o polinômio característico via determinante dessa matriz, né? Calculo determinante, regra de Cramer, por exemplo, e você tem essa matriz, essa determinante dessa matriz, você tem esse polinômio, fatora esse polinômio, né? Você pode fatorar dessa forma. Então eu tenho aqui um polinômio de grau 3 e eu tenho 3 raízes, né? duas raízes repetidas, que é a raiz igual a 2, né? E outra raiz que é lambda igual a 4. Então eu tenho dois autovalores, sendo que um deles é repetido, né? Lambda 2 aparece duas vezes como raiz. Então eu tenho que lambda 1 e lambda 2 são autovalores, onde lambda 1 é igual a 2 e lambda 2 é igual a 4. A multiplicidade algébrica de lambda 1 é 2, né, porque esse cara aparece duas vezes como raiz. E a multiplicidade algébrica de lambda 2 é 1. Certo? Bom, a gente precisa calcular a multiplicidade geométrica, né? Para isso, eu preciso calcular os autovetores para cada autovalor. Substituir aqui a análise dos autovetores de lambda 1, substituir lambda 1 aqui, nessa matriz, e resolve o sistema. Isso aqui é um sistema linear homogêneo, certo? E as soluções são os vetores, são os autovetores, né? Bom, resolve o sistema acima. Você tem que os autovetores associados a esse autovalor são os caras que são da forma y mais z, xyz, onde y mais z é igual a 0. Portanto, esse subespaço vetorial dos autovetores ele é gerado, ele é da forma xyz, onde y é igual a menos z e x e z é qualquer. Então ele é um subespaço vetorial gerado por dois vetores, né? 1, 0, 0 e 0, menos 1. Então esse cara aqui, esse subespaço, ele tem dimensão 2, porque esse conjunto ele é linearmente independente, então esse subespaço aqui tem dimensão 2. Né? Lambda 1 aparece duas vezes como raiz. Então a multiplicidade algébrica é igual a 2 e a multiplicidade geométrica que a gente acabou de ver, que é a dimensão desse subespaço, é 2. A gente agora vamos agora a lambda 2. Né? Lambda 2 ele tem multiplicidade algébrica 1. Vejamos agora a dimensão do subespaço de autovetores. Os autovetores são os vetores x, y, z que realizam, que solucionam esse sistema. Né?
eu substituí na matriz lá lambda 2 igual a 4, né? Então, os autovetores são os caras que solucionam esse sistema linear homogêneo. Você soluciona esse sistema e x, y, z será a solução se e somente se menos y mais z igual a zero e menos 2x mais y mais z igual a zero. Certo? Essas duas informações diz que tanto x quanto y quanto z tem que ser iguais. Certo? Então, o subespaço de autovetores associados a lambda 2 ele é da forma x, onde x é um número real. Ou seja, ele é um subespaço gerado por um único vetor, que é o vetor 1 e 1 e 1. Então, esse cara tem dimensão 1 e, portanto, a multiplicidade geométrica de lambda 2 é igual a 1. As multiplicidades geométricas e algébricas coincidem e, portanto, a matriz é diagonalizável. E aí, como é que você acha a matriz diagonal? Você simplesmente calcula, é uma matriz diagonal, onde a diagonal principal são os autovalores dessa matriz. Né? 2 e 2 aqui aparece repetida porque ele tem multiplicidade algébrica 2. Tá certo? O último exercício, considerar a transformação linear de R2 em R2. Tem xy, x mais y e y, verificar que essa matriz é diagonalizável. Essencialmente é igual aos outros exercícios, sendo que agora ele deu a matriz. Né? Deu a transformação. Bom, mas se ele deu a transformação, você pode representar essa transformação em qualquer base, a matriz de transformação em qualquer base. Eu vou pegar a base canônica. Então, a matriz dessa transformação escrita na base canônica vai ficar 1 e 0 na primeira coluna e 1 e 1. Né? Bom, é diagonalizável quando essa matriz aqui ela for diagonalizável. Calculo o polinômio característico dessa matriz. Eu tenho esse polinômio de grau 2, que tem uma raiz, uma única raiz, né? E ela aparece duas vezes como raiz, né? Então eu só tenho um único alto valor, que é lambda 1, e esse cara aparece duas vezes como raiz. Né? Então ele tem multiplicidade algébrica 2. Então eu tenho o alto valor lambda 1, que tem multiplicidade algébrica 2. Agora a gente precisa calcular os autovetores. Né? Txy igual a lambda xy. Né? Lambda é 1. Então eu tenho que x mais y tem que ser igual a xy, e portanto isso só pode acontecer quando y é 0 e x é qualquer. Então os autovetores associados a esse alto valor, lambda 1, são da forma x0 e portanto o subespaço de autovetores ele é gerado pelo único vetor 1 e 0, que tem dimensão 1 esse cara. Né? Bom, o subespaço de autovetores tem dimensão 1 e a multiplicidade, essa multiplicidade geométrica. E a multiplicidade algébrica ela é 2. Né? Então essa transformação ela não é diagonalizável. Ok, pessoal. Então a gente para por aqui. Eu espero que essas aulas aqui de revisão sejam esclarecedoras para aquelas pessoas que tiverem alguma dúvida. Então é isso, pessoal. A gente acaba por aqui o nosso curso de álgebra linear. Nossa prova então aqui é na próxima semana, né? E com base, por favor, estudem as listas de exercícios, né? Que ela servirá de base aqui para o conteúdo da terceira prova. Né? E essas aulas de exercícios também que serão importantes para vocês aí refletirem sobre o assunto, tá bom? Um grande abraço.